Boa tarde a todos. Muito obrigado portanto, usar algum do seu tempo para vir aqui à Voz da América. Olhe, ah, eu ia começar por uma pergunta geral, vamos lá. Como é que pode descrever-nos a situação geral neste momento no que diz respeito à cólera? Bem, neste preciso momento, no que diz respeito à cólera aqui em Angola, nós estamos numa situação bastante preocupante. O número de casos vai aumentando praticamente todos os dias. Nós tivemos os primeiros casos notificados no dia 7, agora de janeiro de 2025, e desde o dia 7 até hoje, que são o dia 17, passam aproximadamente 10 dias, já notificamos mais de 400 casos, são 420 casos. Estamos com um aumento a duplicar todos os dias e o número de óbitos de 22 óbitos. A doença foi inicialmente identificada num dos municípios, num dos bairros daqui de Luanda, Sim. especificamente do município de Cacoaco, que é o bairro do Paraíso. E até agora nós temos praticamente todos os municípios da província de Luanda com casos notificados, e a doença já se espalha também pela província do Bengo e pela nova província de Colibengo. A Uhum. estimativa é que ela se alastre um pouco pelas províncias vizinhas e pelas províncias do corredor do que nós chamamos de Estrada Nacional número 100, por causa do fluxo de pessoas entre a capital Luanda e as demais províncias que se encontram nesse corredor. Estamos a falar da Sim. província do Kwanza Sul, Benguela, província da Huila, Huambo, entre outras. Uhum. Então, neste momento a situação é bastante preocupante. Olha, doutor, eu tenho já aqui uma pergunta de um internauta, tenho aqui o Afonso Cuyala, em Benguela, ah, e ele faz uma pergunta interessante. Quais são as causas, as verdadeiras causas da cólera? Não, as causas são conhecidas e durante muito tempo nós, peritos em saúde pública, fomos alertando as autoridades governamentais sobre o risco que o país tinha de a qualquer altura voltar a ter um surto. O último foi em 2017, mas não tivemos um número elevado de casos como agora. Isto por quê? Por causa da debilidade do saneamento básico, que é a principal causa. A debilidade do saneamento básico a nível da capital e um pouco por todo o país. Ou seja, nós temos que referir que em cada dois angolanos, apenas um tem acesso à água potável. Estamos a Hum, falar que 50% da população, aproximadamente 18 milhões de cidadãos, não têm acesso à água potável e consomem água imprópria para o consumo uhum, humano. Esta é a primeira situação. Depois, nós temos outro dado, que em cada 10 angolanos, quatro não têm acesso à rede de dejetos, à rede sanitária de esgotos, sim, e inclusive fazem defecação ao ar livre, que é outra situação também que está na causa disso. E depois temos a debilidade do tratamento do lixo, desde o processo de recolha, a deposição no contentor, o tratamento feito a nível dos nossos centros de tratamento de lixo que temos aqui, por exemplo, o aterro sanitário da zona dos Monlevos, que praticamente não existe. Nós uhum, temos uma situação difícil do ponto de vista urbanístico. Nós temos muitos museques, onde as casas surgem todos os dias, em aglomerados cada vez mais numerosos, numa única residência. Os dados do sim, censo de 2016 falam em cerca de 7 a 8 pessoas por cada metro quadrado em determinadas zonas da capital. Quer dizer que o risco dessas populações terem a doença é muito grande. E então tivemos os primeiros casos em função dessa situação toda, e agora a tendência vai ser alastrar. Por quê? Porque a população, a cólera é aquela doença cuja medida para se evitar é ter acesso à água potável. A Empresa Nacional de Águas, principalmente a de Luanda, que é a EPAL, a de sim. distribuição de águas, já veio ao público dizer que está com dificuldade de distribuir água para a população, e está também com dificuldades, inclusive, de ter produtos para garantir a desinfecção da água. Isto é muito, muito grave e preocupante. Uhum. Não podemos esquecer, para terminar, não podemos esquecer a questão do comércio, porque os alimentos são outra fonte de contaminação também. Sim, É, nós exato. temos 90% do nosso comércio sendo informal. E nessa zona afetada de Cacoaco, no bairro Paraíso, nos outros bairros, como o bairro das Catanas e outros,
As pessoas comercializam os produtos alimentares, mesmo as hortícolas que são consumidas sem Sim, passar sim. por água, em zonas com aglomerados de lixo, águas paradas, moscas, baratas. Então, isto dificulta ainda mais. Hum. Claro, são essas condições que fizeram com que este surto reaparecesse e agora com todos esses danos que está a causar. Olha, doutor, tenho aqui também uma outra pergunta. Bem, o doutor já respondeu mais ou menos a esta pergunta, mas esta pergunta creio que é interessante, que diz respeito, portanto, à transmissão da doença. Este internauta, que é o Lassana Danfa, queria saber como é que a doença como é que ela é transmissível, mas o doutor já falou um pouco sobre isso. Mas ligado a isso, ele também pede que se quais são as recomendações que o doutor daria para as pessoas, portanto, tendo em conta todas essas condições de insuficiências sanitárias, quais as recomendações que o doutor daria para se evitar a transmissão da doença? Primeiro, a recomendação claramente vai para as autoridades governamentais. A população está com extremas dificuldades, a situação econômica e social do país não facilita, as pessoas precisam de tratar a água com métodos que vamos falar, mas infelizmente nem sempre têm acesso Sim, a esses meios em função da extrema pobreza que a maior parte da população nessa altura está a viver, pelo menos 43% da população vive sob extrema pobreza. Eh, que medidas é que nós temos falado? Governamentais. O governo tem que, nessa altura, garantir água potável para as populações, quer seja por meios de cisternas, nas zonas afetadas, cisternas com água tratada, isto é fundamental. Depois tem que garantir equipas de saúde que vão para estas zonas para prestar atendimento àquelas famílias que provavelmente tenham casos identificados, porque já se detectou que boa parte das pessoas que estão a morrer, infelizmente, está a morrer fora das unidades de saúde. É preciso garantir para essas famílias também, pelo menos, soros de reidratação oral, além da água, para que, no caso de terem alguém ter a doença, antes mesmo de ir à unidade de saúde, começar já a tomar este soro. Depois, garantir informação. A informação tem fluído e temos que continuar, de facto, a melhorar a informação que é passada para a população. Agora, para a população em si, sim, enquanto o governo vai fazendo essas atividades com extremas dificuldades que está a ter, os cuidados são, primeiro, com a água que usamos. Hoje é muito comum, até em zonas nobres, a água passa uma, a água canalizada passa uma a duas vezes por semana, e a maior parte do tempo as pessoas adquirem água nos chamados cupapatas, que transportam a água naquelas motorizadas em bidões amarelos. Nós temos que ter o cuidado de desinfectar aquela água que nós adquirimos com lixívia, é o hipoclorito de sódio, pelo menos vamos colocando 4 ou 5 gotas de lixívia por cada litro de água que nós temos. E essa água deve permanecer, depois de colocar a lixívia, pelo menos por 30 minutos sem consumir. É esta água que vamos usar para beber, para cozinhar, para fazer a higiene pessoal nossa, lavar os dentes, lavar o corpo e tudo mais. Depois, esta mesma água já tratada é que vamos usar também para cuidar dos nossos alimentos, principalmente aqueles alimentos que não são cozidos, como as sim, hortícolas, sim. o tomate, a salada, o alface, que nós vamos usar para salada e outros meios mais. Depois, aquela população, infelizmente, vai enfrentando alguns desafios. Aquela população que não tem latrinas, casas de banho nas suas residências, são mais vulneráveis porque ainda estão a fazer necessidades maiores, como se diz, ou defecação ao ar livre, e por causa das chuvas que nós estamos a ter Sim, nesse sim, sim. período, as chuvas estão a levar todas essas fezes de pessoas contaminadas, de pessoas não contaminadas, para as valas de drenagem. Então, temos que parar com este hábito de defecação ao ar livre e nas nossas comunidades construir latrinas para que possamos fazer as necessidades. Depois, ter cuidado também com a água da chuva. Luanda está a chover muito, as demais províncias também estão, porque essa água da chuva que fica muitas vezes parada fora das nossas residências durante dias e dias, algumas delas é possível evacuar, fazer uma pequena valeta que leva água para que faça com que a água corra. Mas temos que ter cuidado com esta água, porque esta água está carregada de fezes,
está carregada de bolo fecal, está carregada de lixo e que aumenta a contaminação da doença. Lavarmos sempre as mãos antes de pegarmos qualquer tipo de alimento para consumir, também uma medida. Olha, outra situação importante, nós estamos também no verão, há muita população que está a ir às praias, temos que alertar que nesse período não é ideal que usemos as nossas praias, porque esta bactéria sobrevive durante alguns dias na água da praia, nos mariscos e outros frutos do mar, e infelizmente as grandes valas de drenagem da água das chuvas e da água das residências, ela transporta o lixo em si para as valas, porque a população deita o lixo nas valas, e nessa fase não é Sim, ideal. E essas valas vão desaguar justamente nas principais praias que nós temos, nas praias do município de Cacoaco, nas praias da ilha de Luanda, nas praias da Mabunda, estão a contaminar o peixe dessa zona, estão a contaminar os banhistas, então também não é ideal usar as nossas sim, praias, sim, sim, sim. principalmente depois de muitas chuvas. Essas são algumas medidas que podemos tomar para Obrigado. mitigar. E sem dizer, para terminar, que aquelas pessoas que por algum motivo apresentarem algum sinal ou sintoma da doença, que é a diarreia que parece água de arroz, vômitos, muita fraqueza, muita sede que evolui rapidamente, devem o mais rápido possível, independentemente da hora, ir à unidade de saúde mais próxima, aos centros de saúde, aos postos, aos hospitais, para receberem atendimento médico. Muito obrigado. Doutor Jeremias Agostinho, eu quero lhe agradecer imenso pelo tempo que passou aqui conosco e pelas suas ótimas sugestões ou conselhos. Esperemos que muita gente tenha ouvido para poder seguir essas sugestões e nós esperamos que o combate dos médicos contra esta doença tenha todo o sucesso. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui à Voz da América e um abraço e votos de grande sucesso. Obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Até à próxima. Obrigado.